Oi, gente, eu me chamo Fabiana Lima, muitos já me conhecem, eu estou à frente da Hermet Club como diretora nacional e eu estou reunida com o jurídico da Hermet Club, convidados de peso aqui, doutor Alexandre e doutor Hélio, que se disponibilizaram para tratarmos de um assunto de muita relevância, de muita importância para todo o trade turístico, ou seja, acaba de ser publicada a medida provisória 1101/22, que na prática é uma prorrogação da lei 14046/20, que abrange serviços terrestres no geral, cruzeiros e eventos, com algumas alterações e inclusões prevendo, em resumo, alguns pontos que serão aqui discutidos e debatidos, mas principalmente serão orientados a vocês, afiliados à Hermet Club, mas também nós sabemos que, como a Hermet Club, como empresa de intermediação dos interesses dos agentes de viagens do Brasil e do mundo, porque somos uma empresa internacional, já estamos em Portugal, Espanha e também Cabo Verde, nós temos uma responsabilidade de posicionamento e nós temos uma responsabilidade também de orientação a todos os agentes. Então, nós estamos aqui pelos nossos afiliados à Hermet Club e também por você, agente de viagens, para que vocês possam ser melhor orientados e para que vocês possam lidar com essa nova MP da melhor forma possível. Na verdade, a gente sabe que teremos muitos benefícios, mas precisamos estar atentos a como lidar com isso dentro do setor, fazendo com que todos possam ser respeitados, os agentes, operadoras, agências e também, principalmente, o nosso cliente final. Então, eu passo aqui a nossa palavra à doutora Alexandra, que vai iniciar e vai conduzir esse momento para vocês. Bem-vinda, doutora Alexandra, e muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Fabiana. Olá, doutor Hélio, tudo bem? A gente vai ter um papo Olá. rápido, né? Essa medida provisória, a gente já estava no aguardo dela. Na verdade, é realmente isso, é uma prorrogação da Lei 14046, né? Já eu acho que todo o trade, todo mundo estava bem ansioso, já aguardando. E um dos principais, a gente vai falar alguns pontos principais para a gente falar de forma reduzida, até porque a gente tem pouco tempo, para não ficar muito cansativo. Desde já me coloco aqui à disposição de todos para eventuais dúvidas, esclarecimentos. E um dos pontos que a gente já estava no aguardo, né, é a questão aí que agora a gente teve aí o majorado, né, o tempo, antes a gente previa aí a lei 14046, que só teriam direito a reembolsos, etc., aqueles casos até 2021, até dezembro de 2021, e aí houve uma extensão disso. Hoje a gente tem todo o período que abarca desde o início da pandemia, de 1 de janeiro de 2020, e está indo agora até o dia 31 de dezembro de 2022, né? Uma das questões também que veio aí como fortes, e aí todo mundo tem que prestar muita atenção, é a não obrigatoriedade do reembolso. Agora, as agências, elas podem, né, escolher ou o reembolso ou o crédito na forma, né, do que foi acordado entre o cliente e o agente. E aí, o reembolso só vai ser obrigatório, né, só passa a ser obrigatório se o crédito ou o adiamento do pacote que foi comprado não seja disponibilizado pela agência ao consumidor até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, essa questão da não obrigatoriedade do reembolso é algo que a gente tem que prestar mais atenção, estar atento, porque antes havia aí um entendimento de que o reembolso seria a prioridade, e agora não, né? Com essa medida provisória, o reembolso ele é uma opção, na verdade ele passa a ser uma opção, não, provavelmente não será a primeira, se o fornecedor do serviço ele conseguir incluir essa remarcação ou essa viagem ou esse pacote dentro desse um ano, que vai até 2023, até dezembro de 2023, se houver essa opção de remarcação, se esse serviço puder ser remarcado e ofertado em um outro momento, então o reembolso ele passa a ser não obrigatório. Não é isso, doutor Hélio? Olá, gente, bom dia, tudo bom? Estamos aqui pela Hermet Club, com a satisfação de compartilhar conteúdo com vocês com relação à MP 1101 de 2022,
basicamente foi uma medida provisória que prorrogou prazos da Lei 14.046/2020. Lembrem-se, a lei que regula, que é muito importante para vocês como agências de viagens consolidadoras, é a Lei 14.046/2020. Se vocês acessarem lá o Google, colocar Lei 14.046/2020, Planalto, vocês já vão ver essa lei com as alterações da medida provisória. Então, o que é que essa medida provisória veio fazer? Ela basicamente prorrogou, não é, aqueles prazos que a gente tinha na Lei 14.046. A gente ficou aí entre 1 de janeiro de 2022 até 20 de fevereiro de 2022, ou seja, praticamente 2 meses aí, meio que no limbo legislativo, sem nenhuma lei que, digamos assim, nos subsidiasse com relação aos clientes, com relação a fornecedores. Então, agora saiu essa MP, que ela basicamente prorrogou aqueles prazos. Então, basicamente, como é que fica? A agência de viagem ela não tem a obrigatoriedade de dar um reembolso imediato, contanto que ela faça o seguinte: ela possibilite o adiamento daquele pacote turístico ou disponibilize o crédito. É importante que ela faça isso de forma pontual, de forma formalizada por e-mail, tá certo? É importante que nesse processo de relacionamento com o cliente vocês se subsidiem do ponto de vista de prova. Essas comunicações têm que ser bem fundamentadas, sem fazer referência à legislação, tá? Então é o seguinte: caso vocês não tenham possibilidade de fazer o adiamento ou a disponibilização do crédito até 31 de dezembro de 2023, vocês fazem um reembolso, tá certo? E esse reembolso pode ser pago até essa data também, até dia 31 de dezembro de 2023. Aí esse pagamento vocês escolhem, se pode ser parcelado, se vocês podem pagar tudo em dezembro de 2023, mas é importante essa sensibilidade, essa comunicação humanizada com o cliente, de forma clara e objetiva, para que eles entendam, não é? Óbvio que na prática ninguém vai ficar, algumas pessoas não vão ficar satisfeitas, não é? Todo mundo quer o dinheiro imediatamente, todo mundo isso. quer... É bom lembrar, né, Hélio, que se o fornecedor ele estiver impossibilitado de oferecer o crédito ou a remarcação, a gente tem 2 períodos aí distintos, né? Que é aquele período das viagens até 31 de dezembro de 2021, que nesse caso, até 31 de dezembro de 2021, o crédito, né, o reembolso, ele vai ser devido até o final do ano de 2022, até 31 de dezembro de 2022. E para o cancelamento das viagens entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, o reembolso crédito vai ser devido até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, o fornecedor ele vai ter aí um ano, né, para devolver esse valor, caso ele seja impossibilitado de oferecer o serviço novamente, as remarcações, ou enfim. Então, não é algo que é rápido, né? Não vai ser um reembolso rápido. As pessoas vão ter que aguardar aí um ano ou a conveniência do próprio fornecedor para poder fazer a devolução desse valor. Exatamente. Então, assim, foi muito importante ter falado nisso, porque é o seguinte: todas as formalizações, gente, todas as formalizações que vocês efetuaram junto aos seus clientes com relação a cancelamentos de pacotes turísticos, de viagens, até 31 de dezembro de 2021, permanece o que já tinha na lei, que vocês, enfim, vão ter a possibilidade de remarcar ou fornecer crédito até 31 de dezembro de 2022 ou oferecer o ressarcimento, contanto que você pague esse ressarcimento até também 31 de dezembro de 2022. Nos pacotes turísticos cancelados, com as formalizações de cancelamento feitas até 31 de dezembro desse ano, que são várias, já existem várias, ou seja, de janeiro para cá, já existiam vários cancelamentos por conta dessa cepa da Ômicron, vocês podem fazer essa devolução até 31 de dezembro de 2023, caso não tenham condição de adiar ou oferecer o crédito. Veja, isso pela lei parece ser muito fácil de fazer junto ao cliente, né? Mas vocês sabem que não é fácil, do seu ponto de vista prático. Então, não sendo fácil, é muito importante vocês terem muita cautela na comunicação com o cliente, na formalização de e-mails, para explicar de forma detalhada a situação, o que é que existe do seu ponto de vista legal, que ampara aquela opção que você tem como agência, não é?
Então, além de você conversar por telefone, ter um atendimento pelo WhatsApp, formalize tudo isso por e-mail. Não é, doutora Alexandra? Antes de a doutora Alexandra falar, eu queria fazer uma colocação aqui para a doutora Alexandra e doutor Hélio, porque a gente sabe que essa MP, doutora Alexandra e doutor Hélio, mexeu um pouco com a cadeia, né, do turismo, porque lá em cima nós temos os operadores, embaixo nós temos as agências, que através dos agentes de viagem intermediam, né, essa situação, e a gente sabe que pela responsabilidade solidária existe aí uma responsabilidade conjunta do atendimento ao cliente, e lá, aqui embaixo, tem o cliente. Então, existe essa divisão dentro do setor, se a MP foi boa ou não para o trade. Então, eu queria deixar uma colocação, e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que hoje, diante de tudo que aconteceu na pandemia, em situações impossíveis, né, de serem evitadas, tanto o cliente final, quanto a agência, quanto os operadores também sofreram todos, né, com essa situação. Então, muitas vezes, nós ficamos dividindo o trade, acusando ou apontando, né, quem saiu ganhando mais com isso. Mas eu sempre tenho dito, doutora Alexandre e doutor Hélio, que é preciso ter um respeito para com o nosso cliente, para com a nossa agência, para com os operadores, porque nós precisamos todos uns dos outros. Então, na minha visão, foi um posicionamento excelente para o mercado do turismo, porque na hora que os fornecedores, eles criam fôlego, eles criam situações em que eles conseguem cumprir, né, com o seu cliente em relação àquilo que é devido, a gente sabe que menos percas nós teremos dentro do setor, menos consequências graves, inclusive de falências e de outras situações que a gente sabe que tem muitos fornecedores passando. Com isso, de certa forma, os nossos agentes, os nossos clientes finais são beneficiados. Porém, o que precisa ficar claro, é isso que eu vou pedir para a doutora Alexandra e a doutor Hélio falar um pouco sobre isso, é o tratamento que os nossos fornecedores precisam dar diante dessa MP, né, principalmente de excelente atendimento, esclarecimentos, e principalmente dando um apoio fundamental, ou seja, aqueles que podem fazer os reembolsos, que os façam, que atendam esse cliente de forma diferenciada, os que não podem, que os façam da forma mais correta, da forma mais direcionada, mas dando um apoio, um suporte para que esses agentes que apontam lá, que recebem o cliente final, possam também, embora, como o doutor Hélio falou, os clientes, muitos deles não ficarão satisfeitos, né, com esse período maior, mas para que os nossos agentes de viagem sejam acobertados, sejam bem direcionados, inclusive pela nossa equipe jurídica que está dando esse apoio e que vocês sempre apoiam em tudo. Você que é afiliado da Hermed sabe disso, vocês têm um apoio único dentro da Hermed, com tudo que vocês precisam, e para que vocês possam atender esses clientes que precisam serem respeitados, serem compreendidos também diante dessa MP e possam também ser melhor direcionados. É isso que eu queria falar para vocês, com toda essa mudança, né? Esse posicionamento, de certa forma, precisa ser inserido, precisa ser dito, não é isso, doutora Alexandra? Isso, Fabiana, eu acho que você fez boas colocações aí, excelentes colocações. Eu acho que a medida provisória ela veio adequar às necessidades de toda a cadeia, né? A gente não está aqui para pensar se foi, para quem foi melhor, né? Não vai ter nunca essa resposta. Foram adequações às necessidades de toda a cadeia, desde o fornecedor do serviço, que também foi prejudicado, porque não pôde dar o serviço, porque teve suas viagens canceladas, porque teve seus aviões sem conseguir sair, porque teve todo o custo de operação, as agências de turismo que estão ali no meio, que estão intermediando, né, que a gente até brinca dizendo talvez sejam as que mais levam as pancadas, porque ela leva do fornecedor e ela leva do consumidor, então a gente está aqui nesse meio, né, levando essa pancada aí, tentando absorver tudo e passar da melhor forma para o nosso cliente, que é o consumidor final, que também está ali realizando o sonho, querendo fazer essa viagem. Embora, Fabiana, eu, enquanto consumidora, né, e aí eu tiro o meu lado advogada, eu, enquanto consumidora, durante esse período de 2020 até esse ano de 2022, eu, quando compro uma viagem, ou quando eu penso em fazer uma viagem, eu já penso que eu posso ter as limitações de uma pandemia.
Então, nenhum consumidor, e aí eu estou falando aqui, né? Eu acho que, enquanto consumidora, nenhum consumidor, ele compra uma viagem achando que não pode ter alguma dificuldade, uma remarcação, um cancelamento. Eu acho que todo mundo, durante 2020 até 2020, a gente está numa incerteza muito grande. Então, ora diminui, ora não diminui os casos, ora aumentam, tem variantes, enfim. Então, todo mundo já sabe que está participando ou que compra pacotes de viagem, que há essa possibilidade, que é uma possibilidade real, né? E aí a gente também tem que trabalhar com isso, né? E aí vem a questão, o que é que as agências devem fazer? É justamente isso que o doutor Hélio falou, deixar os seus clientes sempre muito certos, né, do que está acontecendo, deixar tudo sempre muito registrado, ter uma conversa direta sempre com os consumidores, olha, aconteceu isso, cancelou, e você vai ter que pedir, o fornecedor ele tem a opção, em primeiro lugar, de remarcar, de oferecer novamente esse pacote durante esse 1 ano, né, que aí é uma opção oferecida pela medida provisória, já era antes, já era pela lei, só foi uma coisa que veio a ser confirmada, né, e quando a maioria dos consumidores falam, não, mas eu prefiro o reembolso porque eu não sei quando é que eu vou conseguir viajar, né, eu me programei para viajar agora porque eu só tenho férias, sei lá, nesse período, enfim, eu não consigo confirmar, deixar claro que o reembolso não é uma opção do cliente, o reembolso é uma opção do fornecedor e só vai ser do cliente se o fornecedor ele não conseguir remarcar ou manter, né, aquele produto que foi comprado, se ele não tiver como fazer essa remarcação. Mas o reembolso não é uma opção do consumidor. O reembolso hoje é uma opção do fornecedor, se dentro desse período de 1 ano ele não conseguir, de forma efetiva, remarcar essa viagem. Ou remarcar esse pacote, ou remarcar, né, o que foi ali pactuado. Outro ponto muito importante que a gente não pode desconsiderar é que para essa solicitação de remarcação, os consumidores finais eles têm um prazo. Hoje, a medida provisória ela é muito clara e ela dá o prazo de 120 dias para que isso tudo seja formalizado. Eu não consegui viajar hoje, por algum motivo, ou porque houve uma remarcação. Então, eu tenho 120 dias para reprogramar, para solicitar aquele fornecedor que ele reprograme minha viagem, de acordo com as datas, eu posso até sugerir, eu quero datas tais, e aguardar um posicionamento do fornecedor. Mas eu já fiz a minha parte. Se eu passar 120 dias enquanto consumidor e não fizer essa solicitação, o fornecedor, ele pode automaticamente deixar de dar esse crédito. A gente não vai ter condições de cobrar mais esse crédito do fornecedor. Esse é um ponto importante, doutora Alexandre, que as agências precisam ficar atentas, né, e principalmente para que possam apoiar o reembolso e o melhor direcionamento para o cliente. Isso, todos os nossos filiados aí, todas as pessoas que participam da Hermetic Club, tem que estar com essa certeza e tem que estar muito certo e passar isso para o consumidor, que é o seu cliente, né? Enquanto agência, o consumidor final vai ser o cliente da agência, e explicar para ele que ele tem o prazo de 120 dias. E eu sugiro, inclusive, que nem espere 120 dias. Né? 120 dias é muito tempo. Se houve um cancelamento, a gente já sabe, e a gente vai... Né, tá aí, a opção não é reembolso imediato, é de remarcação, já solicita a remarcação, já deixa tudo amarradinho, já passa e-mail por WhatsApp, registra por WhatsApp, mas também vai lá no e-mail, coloca direitinho dentro do e-mail, da estrutura de e-mail que foi acordado pelo WhatsApp, encaminha lá para o fornecedor e espera um retorno. E aí vai cobrando o fornecedor, Né? E nesse contexto, doutora Alexandre e Fabiana, tem duas situações. A primeira, a agência ela está numa ponta de lança, né, de relacionamento consumidor, intermediando o outro relacionamento com fornecedor. Então, é importante que essa comunicação entre agência e fornecedor seja feita também e que esses fornecedores de serviços que estão, enfim, do outro lado da ponta, né, sejam compreensivos com relação a essa possibilidade, seja de crédito, seja de adiamento, ou, se for o caso, se não puder ser feito, com relação à devolução do valor. É isso que as agências têm tido dificuldade junto aos seus fornecedores de serviço. E pelo fato de constar previsto hoje na legislação, que é o CDC, essa responsabilidade solidária das agências, né, ela fica numa situação muito vulnerável. Então, é importante essa conscientização do ecossistema
de uma forma geral, para que se envolvam nesse projeto, não é? Seja de adiamento, seja de oferecimento do crédito, ou se eventualmente de reembolso, se for o caso, se for aplicado, não é? Porque as agências sofrem muito com isso. Um outro ponto é que a gente pode considerar a aplicação dessa medida provisória para 2 tipos de serviços de agências de viagens. Hoje em dia existem as agências de viagens que oferecem serviços, digamos assim, pontuais, individuais, enfim, viagens, pacotes turísticos para pessoas, 1, 2, uma família, não é? 4, 5 pessoas. E existem outras agências de viagens, muitas delas, não é? Que oferecem serviços para dezenas de pessoas. 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas trabalham com pacotes turísticos em grupos, não é? Então, na prática, principalmente para as segundas, para as agências que oferecem esse tipo de serviço do 02, a gente sabe que é muito difícil, diante de uma situação dessa de cancelamento, é muito difícil realizar o adiamento numa data que seja boa para todo mundo, não é? Muita gente desiste, muita gente não quer, porque muita gente tirou férias há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás, contando com a viagem naquela data. Então, a gente sabe que, na prática, não é, ela meio que fica, digamos assim, moralmente, não digo forçada, mas assim, voltada para um ressarcimento. Não é? Então, assim, isso acontece muito, principalmente para as agências que trabalham com viagens em grupo. Então, assim, para ficar mais tranquilo, esse ressarcimento pode ser feito até a uma data posterior, não é? De acordo com a medida provisória, não é? Para pacotes até 2021, cancelados até 2021, tem até 2022, mas a partir de 2021 até dezembro de 2022, prorroga-se para 2023. Ou seja, existe aí uma linha, né, de diálogo, principalmente entre as agências com os fornecedores parceiros, e a gente pede, né, nós sabemos que a gente lida com fornecedor, com agências, com cliente final, que esse diálogo aconteça, que esse esclarecimento, de certa forma, faça com que vocês, agências de viagem que estão aí nesse meio termo, né, nesse meio aí intermediando cliente final e agências, possam ter esse cuidado de saber como contactar, inclusive com uma linguagem apropriada ao fornecedor, né? E também, de forma plausível, como e de que forma esses e-mails devem ser formatados, né, doutora, documentado da forma correta, e também saber lidar com o cliente final. A gente sabe que, em tudo, o que nós precisamos nos preocupar é com esse cliente final, que, de certa forma, vai também ter algumas sanções para ele, pessoalmente, que é difícil, mas que, com um bom diálogo entre agência e fornecedor, e a agência tendo todo o cuidado necessário para que essa intermediação seja feita da forma mais segura possível junto ao fornecedor e também respaldando, respingando ao cliente final, que vai ser com isso valorizado e vai ser da melhor forma também direcionado. Então, Fabiana, eu não sei, eu vou só lhe interromper, mas eu não sei como é que funciona atualmente a venda desses pacotes e desses produtos, mas uma boa opção, uma ótima opção é, desde o início já, deixar o consumidor ciente que a qualquer momento pode haver aí a ruptura dessa contratação, ou pode haver a quebra do serviço, ou o serviço pode não ser efetuado por conta da pandemia ainda no decorrer de 2022. E aí, algumas agências até têm um terminho de responsabilidade junto ao cliente, que ele confirma que ele tem essa ciência, né, de que pode acontecer dessa viagem dele ser remarcada, ou ter que ser remarcada por alguma questão pandêmica realmente. Então, essa também já é uma boa opção. Você está dividindo com o seu cliente ali uma responsabilidade. Pelo menos eu vejo por esse lado, né? Quando a agência, ela segue na frente e ela diz ao cliente, olha, você está comprando, eu tenho esse pacote. Eu não garanto essa viagem nessa data pela questão pandêmica e porque a gente não sabe o que pode acontecer até lá. Mas, assim, eu queria deixá-lo ciente que pode acontecer de haver, né, uma suspensão ou uma remarcação, enfim, e aí, acontecendo, a gente vai fazer o possível para remarcar, ou, se for o caso, ter o reembolso aí de volta. Então, eu quero que o doutor Hélio e a doutora... falar dessa questão da... Desculpa, Fabinho, rapidinho. Não, eu já ia passar a palavra para vocês, para as nossas considerações finais também, e posicionamento, e realmente
a gente consiga terminar essa pequena amostra, né, do que a gente pode fazer para que isso seja realmente um benefício para todos. Foi bom, doutor Alexandre, ter falado na questão do termo de responsabilidade, porque tem algumas pessoas, alguns clientes, alguns consumidores que não apresentam os certificados de vacinação, né? Enfim, querem viajar, esse tipo de opção tem que ser respeitada, mas as agências, é interessante que elas implementem políticas de termos de responsabilidade com relação a esses clientes, a esses passageiros, se responsabilizando, enfim, ou se isentando de eventual responsabilidade, caso eles não sejam aceitos no país de destino, ou caso tenha algum problema, inclusive, de saúde, se resguardar com relação a eventual problema junto à seguradora, né, de viagem. Então, esse termo de responsabilidade é bom também ser feito nesse processo. Eu agradeço a todos pela atenção, espero encontrá-los em breve, em melhores condições, talvez um MP que até melhore mais a situação das agências, e agradeço a todos. Obrigado. Obrigada, doutora Hélia. As considerações finais, doutora Alexandra. Eu acho que a gente, basicamente, né, a gente aí falou sobre todos os pontos, apenas eu vou salientar que essa medida provisória, ela não serve para o caso das passagens aéreas, né, é bom deixar isso claro também. Nós estamos à disposição, aqui o jurídico da Irmet está à disposição de todos os seus filiados para tirar dúvidas, para ajudá-los em tudo que for possível, tanto eu como o doutor Hélio e minha equipe, a equipe do doutor Hélio, nós nos colocamos aqui à disposição de todos os filiados. Acredito que a medida provisória, né, dentro do que a gente estava esperando, aguardando, ela foi sim eficaz, ela vem trazer uma certa tranquilidade para as relações, né, de consumo e para as relações, né, entre o fornecedor, a agência e o cliente final, que é o consumidor. E é isso, eu agradeço também aí a oportunidade, um prazer encontrá-los todos aqui nessa pequena reunião e estou à disposição. Gente, nós queremos agradecer mesmo ao nosso jurídico, que eles são fantásticos. Vocês que têm nos acompanhado sabem o apoio que eles têm nos dado aos filiados da Irmet Club e esse serviço que tem prestado também ao trade. Então, quero convidar você que vai assistir esse vídeo a se filiar à Irmet Club. Nós estamos aí com grandes fornecedores, com grandes condições para vocês, mas não somente isso, nós temos acordos excelentes com eventos, temos um grupo de apoio excelente para que vocês possam se diferenciar dentro do trade. Temos apenas, para vocês terem uma ideia, 2 setores importantíssimos, contábil e jurídico, apoiando vocês em todas as situações, treinamentos com especialistas, a Irmet Club dentro do trade. Então, aqui nós somos uma empresa completa de atendimento aos interesses dos agentes de viagem do Brasil, somente por R$ 79,90. Irrisório diante de todo o apoio que nós damos a vocês nas áreas jurídicas, contábeis, marketing, tecnologia, coaching, e principalmente com condições diferenciadas, reposicionamento e principalmente amor e ação pelo turismo, que é o que nós queremos e precisamos. Nos aguardamos e nos encontraremos no trade. Um grande abraço para todos vocês.